dar continuidade à análise do ambiente externo, falando sobre o ambiente geral. No vídeo passado, né, dessa videoaula, eu expliquei um pouco sobre o que é análise ambiental, dei um exemplo de ferramenta que é utilizada para fazer isso, que é a análise SWOT ou matriz SWOT, como queira chamar, como queira não, tem diferença, mas nesse momento a gente vai ficar assim mesmo. E falei também um pouco aí sobre os benefícios de se fazer análise ambiental. Falei também que a análise ambiental é feita utilizando duas dimensões, a dimensão do ambiente interno e a dimensão do ambiente externo. E agora a gente vai começar a fazer um olhar sobre o ambiente externo. Essa figura que eu coloquei para você aqui no nosso slide, eu entendo que ela demonstra aí bastante para nós como que o ambiente externo ele vai se configurando em termos de efeitos ou influências que todas as variáveis desse ambiente têm em relação à empresa. Então, o que a gente tem aqui? Eu falei isso já lá no outro na outra parte do vídeo, tá? O ambiente externo é tudo aquilo que acontece fora da empresa, né? Então, se a gente vai fazer essa análise, a gente precisa fazer a coleta desses dados. E aí, o ambiente externo é subdividido em três, que são o ambiente geral, o ambiente da indústria e o ambiente da concorrência. Então, os três, ambiente geral, da indústria e da concorrência, fazem parte do ambiente externo. Então, significa que a hora que você vai pegar essas informações do ambiente externo, você vai ter que considerar esses três grupos de variáveis, tá certo? E aí, vamos pensar assim um pouquinho, a empresa é esse círculo vermelhinho que está aqui no centro, digamos, desse conjunto de elipses, tá? Se a empresa é esse círculo vermelhinho que está aqui, a gente vai dizer que o ambiente da concorrência é esse ambiente que é representado pela elipse branca que está aqui, mais próxima da empresa. O ambiente da indústria é representado por essa elipse cinza que tem aqui na nossa figura. E o ambiente geral é representado por essa elipse preta que tem aqui na nossa figura. Você está vendo que tem algumas setinhas, 3 setinhas, que ligam esses ambientes à empresa. Então, essa setinha aqui é o que liga o ambiente da concorrência à empresa, esta outra setinha é o que liga o ambiente da indústria à empresa, e esta outra setinha é a que liga o ambiente geral à empresa. Isso significa o quê? Quanto maior for a setinha, menor a influência direta daquele ambiente sobre a empresa. Você entendeu? Olha só. De acordo com esse pensamento, o ambiente geral é que tem a setinha mais compridinha, certo? Então, o ambiente geral afeta a empresa, mas ele afeta de forma mais indireta. O ambiente geral afeta todas as empresas de todos os setores possíveis, e não só aquela empresa, tá certo? O ambiente da indústria afeta um pouco mais a empresa. Indústria significa setor, segmento, tá? Então, o ambiente da indústria é composto, depois a gente vai ter uma videoaula falando só sobre isso, mas ele é composto pelos fornecedores, clientes, concorrentes, pelos produtos substitutos, pelos entrantes. É ali mesmo o setor competitivo. Então, ele afeta de uma forma mais próxima, influencia mais a empresa do que o ambiente geral, por exemplo. Agora, essa setinha aqui do ambiente da concorrência é a mais curtinha. Significa que o quê? A concorrência está mais próxima da empresa do que o ambiente da indústria e o ambiente geral. Então, se for para dizer assim, qual é o ambiente que mais influencia e mais afeta a empresa? É o ambiente da concorrência. Qual que é o segundo ambiente que mais afeta a empresa? É o ambiente da indústria. Qual é o terceiro ambiente que mais afeta a empresa? O ambiente geral. É sempre assim, tá certo? O geral está um pouco mais distante, da indústria mais próximo, e o bem mais próximo é o ambiente da concorrência. Isso você não pode esquecer, de jeito nenhum. Porque essa influência vai determinar as ações que serão realizadas no planejamento estratégico. Então, se você tem várias ações para serem tomadas lá, certamente aquela que você vai mais se preocupar são as ações que estão relacionadas ao ambiente da concorrência.
tá certo? Bom, isso é muito importante, como eu falei, então não pode esquecer disso, não. E aí a gente vai estudar, então, agora o ambiente geral, que é esse que está um pouco mais distante, mas que nem por isso deixa de afetar o seu negócio, ou melhor, o negócio da empresa. Esses aqui são os componentes do ambiente geral, tá certo? Então, a gente tem no ambiente geral 6 componentes. 6, tá? Quais são esses 6 componentes? O ambiente econômico, sociocultural, global, tecnológico, político-jurídico e demográfico. Esses dois que estão aqui no meio, eles fazem parte dos ambientes mais próximos da empresa, como eu falei no slide anterior. Então, no ambiente geral mesmo, são 6, só 6. De novo, o econômico, sociocultural, global, tecnológico, político-jurídico e ambiente demográfico. Vamos ver o que significa cada um deles? Então, bora lá. O que significa, deixa eu tirar minha fotinha daqui e colocar aqui, muito bem. O que significa o que é o ambiente demográfico? O ambiente demográfico é aquele que representa características da população, tá certo? Então, ele vai mostrar para a gente alguns padrões da população de forma geral. E que padrões são esses? Quantas pessoas têm, de que idade elas são, qual é o sexo ou qual é o gênero, qual é o estado civil dessas pessoas, quantas geladeiras elas têm em casa, se moram em casa própria ou alugada. Esse aí é o perfil demográfico, é o ambiente demográfico da empresa, tá? E aí, é muito importante que você veja que esse padrão, né, esse ambiente demográfico, ele é sobre a população, mas tem essas características muito específicas que fazem uma descrição da população de forma genérica, tá? E aí, a gente tem, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um outro ambiente, que é o ambiente sociocultural, que também fala sobre a população. Mas o sociocultural, ele está relacionado aos hábitos, às crenças, aos valores, às regras, às normas que essa população segue. Por exemplo, o hábito brasileiro de emendar feriado, né, do nosso gosto aí pelo carnaval, a paixão brasileira pelo futebol, de repente uma característica regional, você consumir um determinado alimento, tomar um tereré, tomar um chimarrão, né? Esse tipo de situação é o que está envolta no ambiente sociocultural, tá certo? Então, demográfico e sociocultural, ambos falam de população, mas o demográfico faz uma descrição da distribuição da população e o sociocultural faz uma descrição dos hábitos dessa população. Mais um pouquinho. Aí nós temos, olha lá, hein, tá faltando aqui a nota de R$200, que agora já existe, né? Aí nós temos, então, a descrição dos ambientes. Opa, deixa eu voltar aqui que eu pulei uma. Aqui. Aí a gente tem aqui a descrição dos ambientes econômico e político-jurídico. O ambiente econômico é o ambiente que lida com todas as variáveis que estão relacionadas ao contexto econômico pelo qual a empresa passa ou no qual ela está inserida. Então, aí a gente está falando de taxa de inflação, taxa de juros, taxa de inflação não, inflação, taxa de juros, variação da moeda, a gente está falando de políticas públicas que lidam com essa questão da renda, por exemplo. Tudo isso está aí nesse ambiente econômico, tá certo? Quando a gente fala de exportação, importação, PIB, né, produtividade, tudo isso compõe o ambiente econômico. No ambiente político-jurídico, nós temos a necessidade de olhar quais são as variáveis vindas do âmbito da legislação e da regulação e que podem afetar a minha empresa. Quando eu digo, por exemplo, falo, por exemplo, da legislação do trabalho, né? A empresa tem que se preocupar com isso, porque afinal de contas ela tem trabalhadores. A questão do e-social,
questão da fiscalização da Anvisa ou de outros órgãos reguladores, quais são essas regras, quais são esses limites de fiscalização, tudo isso está relacionado ao ambiente político-jurídico e tem que ser olhado com todo amor e carinho. Agora, você já deve estar pensando assim, caramba, professora, mas eu vou ter que olhar tudo isso. Sim, senhor, vai ter que olhar. Se quiser fazer um planejamento estratégico de qualidade, vai ter que olhar sim. Ah, mas vai dar trabalho? Vai dar trabalho, sim. Muito trabalho. Mas é o que a gente está falando. Se quiser fazer um trabalho de qualidade, é esse caminho mesmo. Ah, mas espera aí, não acabou não, porque ainda tem mais duas variáveis do ambiente geral, que são as variáveis tecnológica e global. Tem mais ainda, professora? Não, são só essas aqui mesmo. São 6, lembra? Eu falei, são 6. Agora a gente tem as duas últimas. A variável tecnológica, ela está relacionada a todos os processos que envolvem conhecimento. Então, a gente está falando de novos produtos, novos serviços, novos processos, a questão aí da indústria 4.0, a revolução digital, tudo aquilo que, de alguma forma, traz tecnologia implícita, tá certo? Isso passa por questões de hardware, de software, de pesquisa e desenvolvimento. Tudo isso está nesse tipo de variável, tá certo? Por exemplo, essa questão do e-commerce, né, do comércio eletrônico, do marketing digital, tudo está aí nesse meio, tá? E aí a gente tem o ambiente global, que são esses eventos que ocorrem fora do meu país, mas que de alguma forma têm um efeito sobre o meu negócio. Ah, professora, você está brincando que eu vou ter que olhar o que acontece lá fora do Brasil. Vai ter que olhar. Sabe por que você vai ter que olhar? Porque hoje, meu amigo, não tem limite, não tem fronteira para competição. Tua empresa que está aqui da UANA compete ou pode competir com uma empresa que está lá na Europa, não tenha dúvida disso, tá certo? Então a gente precisa olhar o que está acontecendo fora do país também, tá certo? Bom, então assim, só para a gente fechar esse assunto, ambiente geral, tem 6 variáveis. O ambiente econômico, político, jurídico, demográfico, sociocultural, tecnológico e global. Tem que olhar essas 6, na verdade, variáveis para poder fazer a análise correta dessa dimensão do ambiente externo, tá bom? Bom, vou fazer mais um vídeo agora para explicar sobre ambiente da concorrência, tá certo? Que é também uma importante dimensão para a gente olhar na análise ambiental. Então, aguenta aí e assiste o próximo vídeo. Até mais.